que vamos, nesse momento, fazer algumas reflexões sobre os pontos interessantíssimos que a doutrina espírita tem e que nos ajuda a entender algumas questões sobre a nossa própria vida. Veja o que vem pela frente nessa palestra com Jorge Lahar. Você vai aprender que nunca deve subestimar o poder do amor. Porque quem carrega ódio ainda não encontrou a paz. O que acontece quando o amor encontra um coração ferido? A felicidade que você procura passa por este caminho e Deus colocou dentro de nós o caminho para a felicidade. Fica comigo até o final do vídeo e se inscreva no canal, ajudando a divulgar ainda mais essa mensagem de luz. Quem de nós ignora que no início da história da humanidade, para compor a humanidade terrestre, o nosso governador planetário, aquele a quem chamamos de Jesus, o espírito que tem sob sua responsabilidade trabalhar os destinos do orbe, promovendo assim o trabalho de desenvolvimento dos espíritos, o processo de crescimento espiritual, social da nossa humanidade. Ele percebeu no princípio da nossa história a necessidade de que nós tivéssemos um impulso para que nós pudéssemos alavancar o nosso processo de aprendizado. Por quê? Porque nós estávamos saindo da pré-história, nós estávamos sem conhecimento de nada. Nossa humanidade, coitada, conhecia tão pouco de todas as coisas que, evidentemente, possuía uma dificuldade muito grande para que conseguisse efetivamente marchar na direção do progresso. Ah, como ignorávamos tantas coisas! Não sabíamos nada de ciência, nada de filosofia. Nossos conhecimentos de religião eram profundamente rudimentares. E nossa arte era tão desprovida de habilidades. Nós éramos ainda tão desconhecedores de tantas as coisas que o nosso governador entendeu que para o nosso processo de aprendizado deveria promover na Terra a chegada de uma quantidade muito significativa de espíritos que viriam com um outro perfil de conhecimento. Espíritos extremamente inteligentes, extremamente habilidosos, que se incorporaram na história do planeta para edificar aqui as páginas extraordinárias da nossa história, da história antiga do nosso planeta. Quem ignora a majestade do Império Egípcio, com as suas pirâmides que até hoje nós não sabemos direito como é que elas foram feitas. Se essas pirâmides não tivessem sobrevivido ao tempo, não tivessem atravessado os séculos, muito certamente nós não acreditaríamos que elas existiram. O homem moderno diria que é mentira colocar pedras tão pesadas em alturas tão grandes, de modo que do lado de dentro nem uma folha de papel consegue passar entre as pedras, tão perfeito que é o processo de encaixe de cada um dos elementos que constituem essa pirâmide. Quantos conhecimentos, quantas habilidades esse povo possuía. E que dizer do povo grego, dos seus matemáticos? A história da matemática se mistura com a história da Grécia. Grandes estudiosos, grandes conhecedores de toda essa condição de entendimento sobre os números, nasceu na Grécia. Eles fizeram algumas conquistas no campo da geometria, principalmente, que foi fascinante. Seu conhecimento sobre música, filosofia, arquitetura é impressionante. A habilidade que eles tinham para esculpir, para promover o trabalho do mármore, para produzir as peças que produziam, é indiscutivelmente belo. As habilidades que eles tinham também para trabalhar a questão dos conceitos da filosofia,
no entendimento da vida, da morte, do sofrimento, do porquê da dor. Sua visão de mundo era extremamente bela. Os povos antigos não são só aqueles mais citados, como o povo grego, o povo romano, o povo judeu e o povo egípcio, que seriam os detentores de conhecimentos extraordinários. Povos outros, como os fenícios, os cretenses, os medos, os persas, os sumérios, os primeiros a inventar a escrita, os primeiros a dividir o tempo em 24 horas e a hora em 60 minutos. Devemos tanta coisa aos sumérios, tanto conhecimento que eles tinham, espíritos extremamente inteligentes que aportaram por aqui e que, evidentemente, foram fundamentais para que a nossa humanidade se construísse. As notícias que nós colhemos do povo hindu, também tão citado por Emmanuel na obra A Caminho da Luz, como um dos 4 grandes troncos dos espíritos que incorporaram-se às hostes do planeta, impulsionando o progresso. Visite a Índia, veja seus textos religiosos, a precisão de seus conceitos espirituais, a sua habilidade em termos de arquitetura, os dons do entendimento da meditação, do autoconhecimento, do mergulho em si mesmo. E que dizer dos chineses, com a sua habilidade indescritível para a astronomia, grandes pesquisas e conquistas no campo da ciência foram realizadas na China muito antes da Europa começar a se organizar. No século XV, a Europa era um local sofrível de sofrimento e a China era um local esplendoroso de muitos saberes. Meu Deus, quanta coisa extraordinária esses homens trouxeram. Eram espíritos incríveis de um conhecimento. Quando a gente lê as páginas daquilo que eles deixaram, nós ficamos tão impressionados pela habilidade que eles tinham, que nós dizemos, meu Deus, terá verdadeiramente isso sido feito pelos homens? Ou terá sido construído pelos seus próprios deuses? Porque é tão majestoso, é tão impressionante, é tão admirável aquilo que eles fizeram, que nós dizemos, são seres maravilhosos, são espíritos transcendentes por tudo aquilo que deixaram para nós na história da humanidade. E quando nós dizemos todas essas coisas, nós muitas vezes pensamos assim: se esses espíritos tinham todos esses saberes, se o povo hebreu tinha toda essa nitidez sobre a questão da espiritualidade e a relação com a presença do Criador, se os romanos e os gregos tinham todo esse conhecimento de administração, matemática, filosofia, se os hindus eram tão sabedores de tantas coisas da ciência da alma, se os chineses construíram uma muralha que é a única obra feita pelo homem vista da lua, tal a majestade dessa obra, se esses egípcios foram capazes de construir essas pirâmides que estão alinhadas com a linha do Equador, meu Deus, são tantas coisas surpreendentes que a gente vê que essas civilizações antigas fizeram, que nós nos perguntamos, por que essas almas vieram para cá? Por que espíritos tão majestosos no conhecimento? Por que almas que eram detentoras de tantos saberes vieram viver na Terra? Vieram para as condições tão difíceis do planeta? Os egípcios para viver naquela região de tanta carência, de tantas dificuldades com aquele sol causticante do deserto do Saara. Os egípcios, com todos os seus dramas, e que dizer dos hebreus, com seus processos de escravidão sucessivos.
com as suas dores quase que intermináveis? Que dizer dos hindus, que apesar de todas as suas grandezas espirituais, passaram tanta dificuldade do ponto de vista material, construíram uma sociedade com tantas dificuldades em termos de riqueza, e acabaram por construir uma sociedade construída de castas, aonde as pessoas que vivem numa determinada condição social não podem sair dela. Os que nascem na condição de párias viverão como párias até o final de suas vidas. E seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, todos serão párias, porque assim está determinado pela estrutura rígida de sua sociedade. Meu Deus! Como entender que os chineses, detentores de tantos saberes, promoveram tanta violência e tantas guerras em nome das conquistas que eles tinham interesse de fazer? A história antiga está banhada de sangue. A história do nosso planeta é uma sequência quase que interminável de guerras. Os estudiosos dizem que ao longo da nossa história, só durante 230 anos a Terra esteve em paz. Em todos os demais, em algum lugar do planeta, estava tendo algum conflito, alguma guerra. Nós somos belicosos. O que então fez com que espíritos tão inteligentes viessem para a Terra? O que motivou que isso acontecesse? O que motivou é que eles tinham muitos saberes, mas não sabiam amar. Amar é um determinismo imperioso da lei. Amar é um determinismo do Criador que não perguntou para nós se nós queríamos que fosse assim, porque Ele é o Senhor do universo. Ele nos criou. Ele nos concebeu e disse: darei a todos vocês a condição de se aprimorarem continuamente e entregarei para todos, no término da jornada, a felicidade. Uau! Cria todos os filhos, oferece a senda da experiência como o caminho para a transformação e o crescimento e diz: para todos entregarei a felicidade. Não é lindo? Cria, oferece as condições de crescimento eternamente ou imortalmente, desde que criados iremos viver para sempre nesse exercício constante da busca de novas virtudes e novos saberes, até que nós alcancemos a felicidade. É verdade. O plano de Deus é esse, mas tem uma chave para abrir a porta da felicidade. A chave da porta chama-se amor. Nós podemos deter todos os conhecimentos do universo. Se nós não amarmos, não seremos felizes. Poderemos viver em sociedades tecnologicamente bastante sofisticadas, como a que vivemos hoje. Mas se nós não amarmos, miseráveis de nós, desgraçados de nós, que embora todo o conhecimento que temos, viveremos na condição da dor, na condição da infelicidade de espírito, como se um punhal estivesse atravessado diante do nosso coração. É um determinismo da lei que nós vivenciemos o amor. Não é uma hipótese, não é uma coisa que se possa dizer assim: eu acho legal, eu vou viver isso. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Se eu quiser não amar, posso? Pode. Não quer amar? Não há problema. Mas não encontrará a felicidade. A felicidade, ela está atrelada ao amor.
Para que eu seja feliz, eu necessito amar, eu preciso. É um determinismo da lei, é um determinismo. Foi assim que foi concebido. Ah, mas Deus vai dar a felicidade para todos. Vai, mas tem que amar primeiro. É a chave que abre a porta. E não é só uma, ninguém pense assim que a gente vai. Aí aprendi a amar, aí abri a porta, pronto, sou feliz. Não, o caminho é cheio de portas. As portas são as portas do amor travestido de outras virtudes. Então nós teremos a paciência, o amor na forma da paciência, o amor na forma da caridade, o amor na forma da renúncia, o amor na forma do sacrifício, o amor no sentido da cooperação, o amor na forma da partilha. Então, nós vamos encontrar o amor em diversas expressões, e a cada momento em que nós vamos acessando essas virtudes, nós vamos abrindo portas e a felicidade vai tomando conta das nossas almas, e nós vamos cada vez mais experimentando a felicidade. Não existe outro caminho. Nós podemos, por uma questão de opção, dizer, mas eu não quero amar, eu quero seguir no caminho que eu estou. Eu posso? Pode. Pode sim, mas não para sempre. Na literatura espírita, a gente vai encontrar na obra de André Luiz essa condição. André Luiz narra na sua obra, está bem numa notinha de rodapé, inclusive, no livro Libertação. Ele fala de um grupo de espíritos aos quais ele intitula chamar de dragões. O que são os dragões? Os dragões são os espíritos que decidem optar pelo desamor como regra para suas vidas. São espíritos extremamente inteligentes, capazes, sagazes, líderes, comandam legiões, mas não aceitam a misericórdia, o perdão e o amor como estratégia para a felicidade humana. Os dragões são opositores do Cristo. Os dragões são as grandes lideranças espirituais que, desde a fundação da Terra, criam uma espécie de poder paralelo na expectativa de obstaculizar com que, efetivamente, os espíritos despertem e se voltem para Jesus, a quem eles chamam de Cordeiro. Eles não chamam Jesus de mestre, não chamam Jesus pelo nome, eles se referem a ele como sendo o Cordeiro, porque o Cordeiro é o que se deixa ser imolado, o Cordeiro é aquele que aceita a agressão. Então eles se referem a Jesus sempre assim. Eles não seguem, portanto, o Cordeiro. Eles reagem ao processo de transformação de suas almas e se encastelam dentro da sua convicção de vida e procuram, através dessa leitura, exercer sobre os homens um poder e um domínio na seguinte visão: se alguém fez, vai pagar pelo que fez. Eles não enxergam essa perspectiva de que, de repente, possa existir uma lei branda para acolhimento das almas que são mais difíceis. Não. O foco dessas entidades é efetivamente promover uma oposição ao Cristo. E vejam que esse conjunto de espíritos se opõe a Jesus desde o princípio da história do planeta. Alguém certamente vai dizer, então alguém pode realmente se manter na condição de rejeição do amor, porque estão há 4,5 bilhões de anos, então dá. Pois é. Dá, mas não dá. Porque essa legião, ela realmente existe desde o período de surgimento da Terra. Mas seus líderes não são os mesmos. Os espíritos que comandavam os dragões no início da formação da Terra já não estão mais no comando. Nós não suportamos odiar por muito tempo. No fundo,
O ódio é movido por uma carência muito grande que nós trazemos na alma. Nosso desejo de vingança, nossa mágoa é que move as nossas ações de agressividade, de violência, de desamor, de revide. De onde vem isso? De um coração ferido, de um coração magoado. O desejo de vingança é filho de um coração que sofre. Quando alguém diz assim, ele vai me pagar, ele vai ter que pagar o que ele fez, no fundo, esse que diz isso é uma alma que sofre. Mas enquanto nós não descobrimos que isso é sofrimento, a gente se veste com a capa da vingança e avança pela senda escura do ódio, do desamor, da obsessão, da desconstrução da nossa própria felicidade, até um momento em que nós não suportamos mais. Por quê? Porque é da lei amar. Amar é da lei. Amar é da lei, porque assim foi quando Deus nos criou. Qual é a essência de Deus? É o amor. Se nós somos criados por uma força que a sua essência é o amor, ele deixou a sua assinatura em cada um de nós. Nós temos uma assinatura do Criador em nós, assim como o autor de um quadro deixa seu nome quando faz uma obra, Deus assinou a sua obra. A assinatura de sua obra em nós é sua lei, a lei de Deus. A lei de Deus que está dentro de nós é a assinatura do quadro que nós somos. Assim, portanto, quando nós fazemos uma opção pelo desamor, pela vingança, pelo ódio, pela desforra, nós até podemos tentar, mas chega uma hora que nós nos cansamos, porque o ódio não nos traz felicidade. Ele pode trazer uma alegria momentânea quando vemos aquele a quem ferimos sofrendo. Mas depois de um certo momento, vamos perceber que o sofrimento do outro não foi capaz de nos trazer felicidade. Pode ter nos trazido momentos de alegria, de satisfação, mas felicidade não é capaz de trazer. Então, depois de um período em que a gente avança nessa senda do ódio, o espírito não suporta mais. Ele não aguenta odiar por tanto tempo. E quando um coração amoroso se aproxima do espírito que odeia, ele tem o dom de desconstruir essa casca e acessar o âmago desse que é odiento e descobrir por trás da capa da violência um ser que padece. Só as almas que amam é que conseguem enxergar isso. Os espíritos que não possuem grande expressão de amor, eles ficam com raiva dos que promovem a violência. Eles têm medo dos que promovem a violência, mas eles não olham com um olhar de misericórdia. Eles não conseguem ver a criança por trás daquela atitude agressiva. Assim acontece dentro da lei. Então, voltando à questão dos dragões, sim, é verdade, existem os dragões desde que o mundo foi gerado. Estão em oposição a Jesus desde o princípio, até hoje. Mas os líderes não são os mesmos. Porque ao longo desses 4,5 bilhões, eles já caíram muitas vezes. Quem está no comando, comanda até um certo ponto e até que ele cai. Porque a gente não suporta odiar por tanto tempo. E quando ele cai, no sentido para eles, mas é quando ele se levanta, no sentido para o Cristo, quando ele percebe que está equivocado e ele faz contato com a sua própria história e com a sua própria dor, ele então refaz seu caminho. Ele reposiciona seus objetivos de vida e da condição de tão poderoso, torna-se uma alma frágil, um espírito carente, uma alma que chora, que procura um colo para se agasalhar.
e que se recolhe assim nos braços do amor para recomeçar a sua história. Aí um outro que estava embaixo assume o comando e passa a ser líder. Então há como uma espécie de carrossel. Eles vão assumindo e depois de um tempo eles caem e são recolhidos. Outros vêm vindo, assumem, caem. Então há uma fila de líderes do outro lado. E do lado de cá, o Cordeiro permanece desde o princípio, asseverando para nós a excelência do amor como virtude inamovível para o acesso à felicidade. Gente, não tem forma, não tem outra maneira de nós alcançarmos a felicidade. Só através da entrega definitiva das nossas almas na direção da luz. A primeira das obras de Joana de Ângeles, da série psicológica, chama-se Jesus e a Atualidade. 1989, era um momento novo. Nossa, ela ia começar uma obra que a gente sabe que é magistral, queria dar uma guinada no movimento espírita e oferecer leituras que não tínhamos visto ainda. Ela ia nos oferecer essas coisas. E nesse livro chamado Jesus e a Atualidade, o primeiro capítulo, quer dizer, é o primeiro capítulo da primeira obra da parte da psicologia transpessoal de Joana, ou seja, da série psicológica. Vem uma mensagem com a qual ela abre esse livro. É magistral o que ela coloca ali. Uma das mensagens mais bonitas que eu conheço. Ela diz o seguinte, que o espírito ele passa por uma série de experiências na vida, que são experiências difíceis, experiências dolorosas, nas quais ele desenvolve uma série de vícios. Passa a ter ódio, desejo de vingança, ele tem inveja, ele se interessa pelas coisas materiais, ou seja, ele começa a ter uma série de condutas que não deveria ter. E isso faz com que ele siga nesse caminho do imediatismo. Então, ele quer tudo que o mundo tem e diz, o amor? O amor. Nunca o amor. E aí ele vai enveredando por essa senda e vai descobrindo cada vez mais infelicidade. Até que chega um momento, e isso está na mensagem, em que o espírito, depois de muito sofrer, ele ouve um convite ao bem. Ele já ouviu outras vezes. Ele ouve novamente um convite ao bem. E ele decide se eu vou aceitar esse convite. Vou ver o que dá. Vou fazer. Não é para fazer isso aqui? Vou fazer. Aí diz Joana, ele ouve o convite do bem. E dessa vez, agindo de maneira diferente, ele decide fazer. Decide agir. Quando ele age no bem, ele experimenta um sentimento que ele não experimentava antes. Invade o espírito uma felicidade interior indescritível. A felicidade do bem. A felicidade decorrente da vivência do amor. O amor provoca no indivíduo determinadas emoções que só o amor produz. Então a gente é tomado por um sentimento diferente. E ela diz que quando o espírito experimenta esse gozo da felicidade, ele diz, isso é muito bom. Eu vou experimentar de novo. E aí ele sai para o segundo, o terceiro, o quinto, o 10º desafio. E na medida em que ele vai vivenciando esses desafios e vai vencendo esses desafios, ele vai ficando cada vez mais convicto de que ele precisa mudar. Ele só precisa fazer a primeira mudança para descobrir o quanto é bom fazer o bem. Aí, nós fazemos a mudança das nossas histórias. Há um tempo atrás a gente falava isso, mas não tinha onde se apoiar do ponto de vista mais técnico. Hoje a ciência oficial já tem. Ela já descobriu uma substância chamada ocitocina. A substância que é chamada de o hormônio do amor. É uma substância que é segregada pelo organismo quando ele faz o bem. Engraçado, né? Quando o cérebro percebe que está fazendo bem, e aí a mãe, quando amamenta, ela também segrega a ocitocina, por isso que ela sente um prazer imenso em amamentar, por isso que ela sente uma emoção na hora da amamentação. Por quê?
Porque as descargas de ocitocina se produzem quando você ajuda alguém, quando você percebe que você foi útil por alguém. Uma emoção nos toma e a ocitocina descarrega e uma sensação de felicidade invade a criatura. E dizem os espíritos, os canais mediúnicos se abrem. O espírito se sente parte de um todo, se sente integrante da criação e, banhado por essa compreensão, ele se transforma de maneira maravilhosa. Sim. É impressionante o poder que o amor tem sobre as nossas vidas. Nós podemos escolher o caminho que nós quisermos. O amor está nos aguardando lá na frente. Porque Deus assim estabeleceu. Eu posso dizer, não, eu não vou seguir por esse caminho. Então não siga. Mas lá na frente eu terei sede. Eu terei carência, eu precisarei do amor para poder quebrar essas algemas que nos prendem. Os espíritos que vieram para cá, naquele período do início da história da humanidade, eles não vieram para buscar aqui conhecimento intelectual, eles já tinham, não vieram. Eles já sabiam de arquitetura, matemática, o que eles já apresentaram para nós, eles já sabiam. Eles vieram ensinar isso e foi muito bom, viu? Eles deixaram grandes contribuições para o nosso mundo. Eles transformaram a nossa história. Mas o que foi que eles vieram buscar aqui? O que eles não tinham? Amor. Eles vieram aprender a amar. E quanto mais cedo eles descobriam isso, eles ganhavam a concessão de retorno para seus mundos. Os que se demoravam mais precisavam de novas experimentações para desabrochar o amor. E aí, lições dolorosas ou revelações chegavam até eles pelos diversos missionários que o governador planetário encaminhou para a Terra para promover o despertamento da criatura humana. É por isso que existem tantas religiões sobre a Terra, tantos homens iluminados que desceram sobre o planeta. São os emissários do amor. O Cristo mandava e dizia, vá você. Desça e ensine esse povo a amar. E cada um deles com uma estratégia diferente, com uma didática distinta, mas a convergência era sempre a mesma. A mudança interior, a transformação moral do homem, nunca foi diferente. Todas as doutrinas convergiam para muda, querido. Muda. Uns diziam, conhece-te a ti mesmo. Outros falavam que era necessário que nós aprendêssemos a abandonar as imperfeições. Cada um a seu turno trazia uma mensagem com palavras distintas, mas que no fundo ensinavam as mesmas coisas. E as almas foram despertando, foram acordando para o amor, e aí ganharam a concessão, o brevet, o passe, para retornarem para os braços de seus amores, os mundos de onde partiram. Como deve ter sido lindo, hein? Essas entidades, depois de tantos séculos, vivendo no nosso planeta, longe dos seus lugares de origem, escrevendo histórias de paraísos perdidos, de expulsão de paraíso por desobediência, tendo construído na cabeça a ideia de que foram punidos e expulsos para um lugar horrível, que era a maneira de transformarem a história real deles numa parábola que ficou guardada no ideário judaico como sendo a lenda de Adão e Eva, era, no fundo, a expressão simbólica desse processo de chegada no planeta em função da desobediência. Agora imaginem como deve ter sido lindo o momento de retorno. Esses espíritos, depois de tantos séculos, receberem a concessão de voltarem para os seus amores, de voltarem para seus mundos, abraçarem aqueles a quem amavam para dizer, eu voltei, eu mudei, eu agora posso ficar com vocês. Eu aprendi a amar. E assim, poder se reunir na convivência extraordinária, banhada pelo amor, junto com os seus,
em mundos distantes de onde vieram, com seus conhecimentos extraordinários, mas para onde voltaram, para efetivamente produzirem novas histórias maravilhosas. Mas muitos não acordaram para o amor. Muitos não acordaram para isso e perseveraram na vingança, no ódio. E foi quando o próprio governador do planeta disse: não, quem vai descer agora sou eu. Eu vou descer. E vem o próprio Jesus, vem o próprio governador sobre a terra, para dizer aos homens que a gente precisa aprender a amar. Olha que momento mágico, o próprio governador. Ele poderia ter vindo falar de reencarnação, ele poderia ter vindo para falar sobre mediunidade, sobre lei de causa e efeito. Mas aí eu pergunto, o que será que salva a criatura? Conhecer o livro dos Espíritos de cor ou amar as pessoas? A gente estuda a doutrina espírita para se convencer que precisa amar. Mas o foco, o objetivo do Espiritismo não é ensinar a reencarnação. O objetivo do Espiritismo é a transformação moral do homem. A reencarnação é a estratégia de convencimento, mas não é esse o nosso objetivo. Ninguém vai chegar no mundo espiritual e ser recepcionado com a pergunta: diga para mim quantas questões existem no livro dos Espíritos. Essa pergunta não será feita, mas como diz os próprios Espíritos, o que será perguntado? Será perguntado: quantas lágrimas enxugaste? Quanto bem espalhaste? Então, a nossa leitura sobre a vida não pode estar focada nos aspectos cognitivos, porque o cognitismo já foi o que trouxe para cá aquele monte de gente do passado. O que nos liberta realmente é o amor. E muitos desses que estavam aqui quando Jesus veio acordaram nesse momento, despertaram pelo magnetismo indescritível do Cristo e voltaram para seus mundos de origem, para se juntarem também com os seus amores. Mas teve uma galera que ficou. Dessa turma que ficou, uma parte delas ao longo dos séculos foi acordando e foi despertando, mas ainda tem um pessoal entre nós que é daquela época e que ainda não acordamos e por isso ainda estamos aqui. Ainda não sabemos amar de verdade. Ainda não temos a grandeza do amor. E por esse motivo, nossas almas frágeis, apunhaladas pelas nossas fragilidades em função do desamor, não conseguem encontrar a felicidade, mas rejeitam entrar pela porta extraordinária que o amor possui. Nesta obra última, recebida por Divaldo, a mais recente, não posso dizer a última porque pode ter mais uma, mas a mais recente obra que Divaldo recebeu, chamada No Rumo do Mundo de Regeneração, tem um personagem nessa história chamado o Bispo de M. M, pontinho, pontinho, é o nome da cidade de onde ele é. Não sei que cidade é M. Talvez seja uma cidade conhecida por nós, ou talvez não, mas é o Bispo de M. O bispo de M, Reticências, é uma entidade terrível que, durante toda a trama do livro, é quem comanda efetivamente todas as hostes do mal, como se ele fosse verdadeiramente um espírito consagrado ao mal. A sensação que nós temos quando lemos a obra parece que ele é inconversível ao bem. Nossa! Que espírito endurecido. E durante toda a trama, boa parte dos processos de perturbação com os quais os mentores irão lidar são promovidos pelo Bispo de M. Ele vai ser uma pedra no sapato o livro inteiro, até o final. Chega no final da obra, e eu vou falar, porque a obra já tem tempo que foi publicada, eu vou fazer o spoiler. Chega no final da obra, eles estão numa reunião na presença dessa entidade e eles já fizeram tudo para tentar convencê-la.
E ela não se move dos seus propósitos de ódio, de desconstruir a mensagem de Jesus. O objetivo dela é desconstruir o pensamento do Cristo. Ela está fortemente empenhada em apagar Jesus da história, em riscar Jesus do mapa, a agredir a sua doutrina e negar todos os valores que ele coloca. Ele tem um ódio do Cristo imenso, e é bispo de M, porque tem uma história com a igreja mal resolvida. E nesse capítulo final, eles estão tentando convencer essa entidade, os espíritos estão todos ali conversando, tentando articular, e entre os espíritos que estão ali presentes está Eurípides Barçanufo. Sim, o nosso Eurípides está presente. E num dado momento, quando eles estão ali conversando, essa entidade ela se transforma e assume um caráter lupino, como se ele fosse um lobo. Ele perde as formas humanas e se transforma num animal na frente de todos os outros, o que o serviam, e que ficam apavorados de ver a transformação do líder deles. E é uma cena dantesca. E então Eurípides se recolhe num canto e começa a orar. E como ele é muito ligado a Maria de Nazaré, ele começa a orar por ela, pedindo a proteção. E a cena está se desenrolando e está praticamente perdida a história, porque o bispo de M não vai mudar e ele vai criar embaraço sem conta para o objetivo positivo que os mentores estão buscando. De repente, no meio da cena, uma luz aparece. E todo mundo para. E aquela luz começa a descer, começa a ficar maior, descendo, até que a luz chega no lugar onde eles estão. E lentamente essa luz começa a se desfazer, e do meio daquela luminosidade imensa surge uma mulher, Maria de Nazaré. Ela surge num hálito de amor tão grande que as entidades que estão em derredor começam a chorar pela emoção da presença do amor maternal tão extraordinário que ela vai derramando naquele ambiente. E aí ela olha para o bispo de M e diz: meu filho, o que fizeste das ovelhas que te foram confiadas? Só. Mas é tanto amor que vem junto com essa frase. É tão intensa a fala de Maria, que esse bispo de M, que passou o livro inteiro perturbando e incomodando até o próprio leitor, se desmonta por inteiro e ela abre os braços, acolhe e diz: você precisa descansar. E ele cai nos braços dela, chorando, falando que ele é um fracassado, que ele errou. E ela vai juntar aquela entidade que estava até um segundo antes convicta, banhada pela energia do amor, não suportou e deixa a condição de perseguidor para se agasalhar nos braços dela. Assim é a lei. Assim é a vida. Assim são as coisas, Jô. Assim está desenhado pelo nosso Criador. Assim Deus estabeleceu que sejam todas as coisas. E por isso, nunca subestimemos a energia e a força do amor. Porque o amor é a força que move o universo. E não há nada que pode ser mais forte do que ele. Onde o amor chega, todo mal se dissipa. É preciso que nós identifiquemos os nossos corações com isso, para que comecemos a experimentar a felicidade que Deus reserva para os corações dos que lhe servem. A doutrina espírita nada mais é do que a grande oportunidade de nós descobrirmos os métodos para vivermos efetivamente, ainda que sejamos imperfeitos, as glórias de amar dentro da pequenez que nós ainda possuímos. Então, Jô, nessa noite de hoje,
Que a gente pense sobre todas essas coisas e mergulhemos na paz que só o amor é capaz de nos oferecer. Talvez você esteja esperando sentir amor para somente depois começar a agir com amor. Mas a transformação geralmente acontece na ordem contrária. Primeiro você escolhe fazer o bem, mesmo ainda carregando resistência. Depois, sua consciência experimenta uma paz que não conhecia e passa a desejar novamente aquela sensação. Um gesto se transforma em outro. A cooperação desperta a generosidade. A paciência enfraquece a irritação. O perdão rompe a ligação com quem feriu você. Aos poucos, o amor deixa de ser uma ideia admirada e se torna uma força viva dentro de sua história. A doutrina espírita não foi oferecida apenas para explicar de onde viemos, por que sofremos ou como funciona o mundo espiritual. Todo esse conhecimento precisa conduzir você à renovação moral. No retorno à vida espiritual, o que terá verdadeiro valor não será a quantidade de conceitos memorizados, mas o bem que você conseguiu espalhar. Comece com aquilo que está ao seu alcance. Recuse uma vingança. Interrompa uma palavra cruel. Ajude alguém sem esperar reconhecimento. Ore por uma pessoa que ainda desperta a dor em você. O amor pode parecer pequeno quando começa, mas nenhuma escuridão permanece intacta quando ele encontra passagem.